Vamos lá, vamos falar de extraterritorialidade. Foi a matéria aí da sua prova. Vamos fazer essa correção. Então, o que é extraterritorialidade? Extraterritorialidade são crimes que, embora praticados no exterior, fora do Brasil, o Brasil vai poder julgar. Subdivide-se em incondicionada, condicionada e hipercondicionada nas palavras do grande doutrinador Rogério Sanches. A extraterritorialidade está disposta em nosso diploma legal no artigo 7º. Inciso 1, a incondicionada, inciso 2, a condicionada e parágrafo 3º, a hipercondicionada. Um detalhe muito importante que você deveria ressaltar na sua prova é que somente teremos a questão da extraterritorialidade se estivermos diante de um crime. Então, aqui no Brasil, tem que ser crime, porque se um indivíduo pratica uma contravenção fora do Brasil, o Brasil não vai julgar, não tem qualquer interesse, porque não se aplica a extraterritorialidade às contravenções penais, aos delitos vagabundos, conforme o doutrinador clássico Heleno Fragoso. Magalhães Noronha chama de delito liliputiano, senhores? Então, não se aplica às contravenções penais. Então, extraterritorialidade, que você deveria trazer o conceito na sua prova, são crimes que, embora praticados no exterior, o Brasil vai poder julgar, que subdivide em incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Ressaltar que não se aplica às contravenções penais, Era isso, a primeira classificação. Bom, aí você teria que me dizer quais são os crimes que pertencem ao rol da incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Extraterritorialidade incondicionada está lá, o rol está lá no artigo 7º, inciso 1. Quais são os crimes? Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Lembrando que, imaginemos que o Bolsonaro ele vá para os Estados Unidos e alguém aponte a arma para ele e tente o assaltar e acabe matando o Bolsonaro. Será responsabilizado, conforme está aí na extraterritorialidade, crimes contra a vida do presidente da República? A resposta é negativa. Por quê? Porque estamos diante de um crime de latrocínio. E latrocínio não é um crime contra a vida. Latrocínio é um crime contra o patrimônio. Portanto, o latrocínio está fora. Do mesmo modo, no mesmo sentido, imaginemos que alguém sequestre o presidente lá nos Estados Unidos e ligue para a mulher dele exigindo um valor, uma quantia como condição ou preço de resgate. Ele também não será julgado perante a lei brasileira. Por quê? Porque estamos diante do crime de extorsão mediante sequestro previsto no artigo 59 do nosso diploma legal, que é sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. E assim como o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Ambos são crimes complexos, aqueles que resultam da fusão, união, junção de dois ou mais tipos penais. O latrocínio nada mais é do que o roubo mais homicídio, que é igual ao artigo 157, parágrafo 3º, crime hediondo, na modalidade tentada ou consumada, pena 20 a 30 anos. O extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, também é um crime complexo, aquele que resulta da fusão, junção, união de dois ou mais tipos penais. Quais são os tipos penais? O sequestro, artigo 148, e mais o crime de extorsão, artigo 158, que é igual a 159, um delito autônomo, independente, mas que resulta da fusão, união desses dois tipos penais. E quando resulta a morte, temos a maior pena do Código, que é 24 a 30 anos. Bacana? Então seria interessante também para você alcançar a pontuação máxima que você ressaltasse que esses dois crimes não fazem parte do rol aí do artigo 7º, inciso 1, a linha A. Bacana? Seguindo, avante, a linha B. A linha B, crimes contra o patrimônio e a fé pública da União, Estado, DF, município, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público. Crimes contra o patrimônio, alguém desvia um dinheiro aí do Ministério da Cultura
E estamos diante de um crime contra o patrimônio da União, da Anatel, autarquia, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, Caixa Econômica, empresa pública e FUNAI, fundação instituída pelo poder público. Legal? Então aí um exemplo de cada. E crime contra a fé pública, o exemplo aí pode ser o artigo falsificação de moeda, é o 29 falhou agora, falsificação de moeda, vai ser o artigo 289, senhores, 289, eu estou sem um código penal aqui, 289, falsificação de moeda, falsificar no todo ou em parte, papel, moeda metade de discurso legal no país ou no estrangeiro, no exterior, bacana? 289. Então, falsificou moeda nos Estados Unidos, lá, real, para trocar por dólares. Você foi preso, poderá ser julgado perante a lei brasileira. Sim, vai poder ser julgado, porque você praticou um crime contra a fé pública da União. Legal? A linha C, crimes contra a administração pública por quem esteja a seu serviço, um exemplo clássico, né, bem bacana, é um policial federal que vai para a Argentina, Bolívia, Paraguai, prender um narcotraficante. E lá, quando vai prender o indivíduo, ele oferece um dinheiro, o policial aceita e não o leva preso. Então, o artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva é o delito que ele praticou, solicitar ou receber para si ou para outro diretamente, ainda que fora da opção de assumir mais razão dela uma vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Bacana? Um crime contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. No caso aqui, ele é um intraneus, um funcionário público. Legal? Bom, e por último temos aí a linha D, que é o crime de genocídio, né, praticado por brasileiro, ou quando não for brasileiro, domiciliado no Brasil. Então você tem como exemplo aí, por exemplo, Pinochet, né? Já morreu Pinochet, pô. Mas morreu, né, cometeu genocídio no Chile. E se ele estivesse morando no Brasil, domiciliado no Brasil, poderíamos aplicar a lei brasileira. Aí o que acontece? Guilherme Minucci, doutrinador de peso de calibre, autoridade em direito penal, em sua obra Direito Penal, Parte Geral e Parte Especial, no seu Código Penal começou, e Ricardo Andreucci, promotor de justiça em São Paulo, Guilherme Minucci é desembargador. E Ricardo Andreucci, promotor de justiça em São Paulo, na sua obra Legislação Penal Especial Extravagante. Começaram aí, né, a ressaltar já há alguns anos que o rol não é taxativo, é exemplificativo por causa da lei 9455/97, que é o crime de tortura. Lá no finalzinho da lei de tortura diz que poderá ser punido o autor do crime de tortura ainda que pratique o crime fora do Brasil, quando a vítima for brasileira ou o agente estiver em local sob a jurisdição brasileira. Então, fechando aí a extraterritorialidade incondicionada, era isso que você teria que trazer na sua prova, para você alcançar aí a pontuação máxima. Evidentemente, não se olvidando, não se esquecendo, não deixando passar a condicionada e hipercondicionada. Mas da incondicionada, para alcançar a nota máxima, teria que trazer tudo isso que eu acabei de falar. Não, ainda tinha mais um detalhe. Qual é? Que o indivíduo, quando pratica esse crime lá no exterior, será julgado perante a lei brasileira, ainda que seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 1º. Então, o parágrafo 1º diz que quem pratica esse crime vai ser julgado perante a lei brasileira, ainda que seja absolvido ou condenado no exterior. Então, se eu matar o presidente do Brasil lá nos Estados Unidos, né, e eu ficar preso lá 1 ano e depois vir para o Brasil, vai ter que ser abatido esse tempo que eu fiquei lá. Artigo 8º do Código Penal, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando é diversa ou nela é computada quando idênticas. Então vai ter que ser abatido de uma pena eventualmente aplicada aqui no Brasil. Mas isso só se aplica para extraterritorialidade incondicionada. Bacana? Então, para você alcançar pontuação máxima, não podia se esquecer do parágrafo 1º, que diz que nesses crimes aí que a gente acabou de tratar, o agente será punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Bacana? No próximo vídeo eu trago a condicionada, os crimes pertencentes ao rol da condicionada, as condições e a hipercondicionada, para a gente finalizar a correção desta prova. Bacana? Até lá.